Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vão seus estudos? Eu espero que esteja correndo tudo bem, que vocês estejam animados aí com a prova de delegado da Polícia Federal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Monserrat, sou procuradora municipal e professora de Direito Financeiro aqui do Dedicação Delta. É uma honra, uma alegria poder estudar com os senhores aqui sobre esta disciplina. Então, eu pretendo aqui na nossa revisão de véspera passar pelos principais pontos do seu edital, de modo aí a acobertar a maior quantidade possível de questões na sua prova. Vamos aqui para o material. Veja, aqui nessa primeira página, né, do slide, nós temos o conteúdo programático, conforme está lá no seu edital, e eu quero tratar aqui, passar pelos principais pontos, e principalmente, nós estamos falando de uma prova do Sebrasp, nós vamos falar também de jurisprudência. Então, vem cá, vamos só recapitular o seguinte para contextualizar esse julgado que eu trouxe. Vocês devem se lembrar que a competência para legislar sobre direito financeiro e sobre orçamento é uma competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Então, é uma competência concorrente. Na competência concorrente, como é que funciona? A União cabe editar normas gerais e aos estados e ao Distrito Federal cabe suplementar essas normas gerais. Inexistindo norma geral da União, os estados e o Distrito Federal poderão exercer a competência legislativa plena. O que acontece? Em direito financeiro, nós temos algumas normas gerais já editadas pela União, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que também está aqui para a gente passar por alguns pontos dessa lei. O que acontece? O Supremo entendeu o seguinte, que se os estados eles legislarem de forma que conflite com a lei de responsabilidade fiscal, essas normas dos estados, elas serão inconstitucionais, porque a União, ela já estabeleceu ali a legislação geral sobre o assunto, né? Aquilo que já foi tratado na lei de responsabilidade fiscal. Por isso que os estados não podem legislar de forma contrária. Vem cá para você ver como que o Supremo decidiu isto. É inconstitucional lei distrital ou estadual que estabeleça que determinadas situações não se enquadram na previsão do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal trata de questões relativas à despesa com pessoal, tá? Nesse momento eu não quero adentrar especificamente sobre essa disposição, eu preciso que você entenda mesmo a lógica aqui do julgado, tá? Porque é inconstitucional por violar a competência da União para editar normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário, competência da União para editar normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário, e por afrontar o princípio do equilíbrio fiscal, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre princípios, a lei distrital, que, ao tratar do cálculo do limite de despesa com pessoal para o exercício financeiro, estabelece regime contrário ao que foi fixado na lei de responsabilidade fiscal. Então, percebam aqui que a lei do Estado e do Distrito Federal, elas não podem conflitar com matéria já estabelecida em norma geral da União, tá bom? Por mais que esse julgado aqui, veja, ele seja de 2023, ele ainda vem caindo bastante em provas. Continuando aqui a nossa revisão, eu trouxe para você o artigo 163 da Constituição, que ele vai trazer o rol de disciplinas, de matérias que devem ser veiculadas por lei complementar. Lei complementar. Esse artigo também ele é muito bom de prova. E o destaque que eu trouxe aqui para vocês é a respeito da sustentabilidade da dívida pública. Então, a sustentabilidade da dívida ela tem que ser veiculada por lei complementar. E também uma alteração aqui de 2024 a respeito das condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação, incentivo de benefício de natureza tributária. Isso aqui também precisa estar previsto em lei complementar. Então, esse assunto aqui também é ótimo para a banca colocar para vocês uma alternativa, né? Um dos itens a serem julgados, se a sustentabilidade da dívida pode ser tratada por lei ordinária, para estar errado,
né? Ou colocando corretamente que a sustentabilidade da dívida vai ser veiculada por lei complementar. Isso também é muito bom de prova. E aqui também, né, mais recente do inciso 9, a alteração aqui de condições e limites para concessão, ampliação, prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Também lembrem sempre que precisa de lei complementar. Esse outro julgado aqui, da ADI 7697, ela também, esse julgado também ele é bem importante, ele também é do finalzinho do ano passado, que vai começar a cair muito em provas, esses julgados aqui, que está falando a respeito da natureza do orçamento. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, vem cá. Nós tínhamos um entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e já era um pouco divergente na doutrina sobre a natureza do orçamento público, se ele tem natureza impositiva ou se ele tem natureza autorizativa. E aqui passando rapidamente, né, para tratar sobre esse assunto numa aula de revisão de véspera, nós precisamos ser mais objetivos, mas isso no curso dá pano para manga para a gente conversar, para a gente entender aí todo o histórico. Mas veja só, nós tivemos várias alterações na Constituição Federal que foram trazendo esse caráter de impositividade ao orçamento. Num primeiro momento, então, recapitulando, havia um entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o que mais importa aqui para nós, né? Nesse momento, a jurisprudência dominante, no sentido de que o orçamento ele era meramente autorizativo. Então, a lei do orçamento ela era aprovada, iniciativa privativa do executivo encaminhava a lei do orçamento para o legislativo votava e o que estava ali no orçamento era autorizativo, quer dizer, o executivo poderia ou não cumprir, poderia ou não executar e fazer. A doutrina, por sua vez, ela tinha ali algumas divergências sobre essa natureza impositiva ou autorizativa. E o que acontece? Ao longo do tempo, nós tivemos alterações na nossa Constituição por emendas constitucionais que foram mudando um pouquinho esse caráter do orçamento, trazendo ali alguns dispositivos que traziam a obrigatoriedade da execução, primeiro de emendas parlamentares e, por fim, do orçamento como um todo. E isso chegou ao entendimento do Supremo, e o Supremo trouxe nessa decisão aqui, nessa ADI, o seguinte, que não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares. Então, aqui perceba que esse julgado está dizendo respeito apenas às emendas parlamentares, não ao orçamento como um todo. Em relação ao orçamento como um todo, nós ainda não temos pronunciamento do Supremo sobre isso, ele ainda não se manifestou. Então, eu creio que a cobrança da prova vai recair aqui sobre esse tópico que o Supremo já analisou, sobre a impositividade ou não das emendas parlamentares. E aí, Thaís, o que é que eu tenho que responder na prova? Conforme está aqui na decisão do Supremo, que eu não posso interpretar que existe uma impositividade de modo absoluto. As emendas parlamentares, elas vão ser executadas se forem compatíveis com o orçamento e se obedecerem a estes princípios aqui. Veja, critérios de eficiência, transparência e rastreabilidade, certo? É isso aqui que nós vamos levar para a prova. Inclusive, aqui, como eu coloquei, né, entre aspas, seria uma excelente alternativa, na verdade, um excelente item para você julgar aqui, se tiver literalzinho, como correto, tá bom? Isso aqui também vai despencar nas próximas provas. Vamos adentrar agora a parte dos princípios. E o que acontece? Eu vou deixar no material aqui os princípios para os senhores, mas eu vou passar de modo mais detalhado em alguns deles. O que é que acontece nas provas? As bancas gostam de pegar o nome de um princípio e colocar o conteúdo de outro, de modo que ali ela macula a questão, ela macula o item. Então, muito cuidado para associar o nome do princípio com o seu respectivo conteúdo. Vamos então, volta aqui para o material. Bom, princípio da legalidade ou da reserva legal, ele é aí
um dos princípios mais importantes no direito, né? Então, os senhores já sabem mais ou menos a lógica. Nós precisamos de lei, nós precisamos que a lei autorize a execução aqui de várias questões de programas, de despesas, de aberturas de créditos, enfim. Tudo que nós vamos falar em direito financeiro, a gente precisa de lei. O que é mais importante aqui, dentro do princípio da legalidade? As exceções. As exceções. Então, qual é a primeira exceção à legalidade? A questão aqui da medida provisória. Então, o que acontece? Nós sabemos que a abertura de crédito extraordinário somente vai ser admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. O que é que esse dispositivo está dizendo? Rapidamente. Eu preciso, para executar o que quer que seja, eu preciso de que essa despesa que eu quero executar esteja prevista lá no orçamento. Então, por isso eu mando um projeto de lei para a Câmara, né? Eu, executivo, falando aqui, o executivo manda um projeto de lei para a Câmara, no caso de um município, ou para o Congresso Nacional, no caso da União. E aí, o orçamento, ele é aprovado. Isso tem um trâmite, tem todo um rito a ser seguido. Imagina numa situação dessa de calamidade pública, como uma guerra, uma comoção interna, como o próprio enunciado trouxe, o artigo trouxe de situação. Não dá tempo de aprovar uma lei, certo? Então, por isso que nessa situação eu vou poder fazer a abertura desse crédito extraordinário por meio de medida provisória. Não é o orçamento como um todo, é um crédito extraordinário que vai ser aberto por medida provisória. E aí, volta aqui para o material, perceba o seguinte, eu trouxe aqui para os senhores o que é que são os créditos adicionais. Créditos adicionais é uma expressão gênero, da qual são espécies os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. Por que que eu estou explicando isso? Porque a banca gosta de trocar essa palavra aqui, ó. Ela gosta de trocar o extraordinário por suplementar ou por especial, para macular a questão e tentar confundir os candidatos. Então, veja só, o que acontece? O orçamento ele é elaborado, né? O projeto do orçamento ele é elaborado pelo executivo e encaminhado ao legislativo. Acontece que ao longo da execução ali do exercício financeiro, ao qual este orçamento diz respeito, pode ser necessário fazer algum tipo de alteração. E aí vem os créditos adicionais. E nós temos essas três modalidades de créditos adicionais. Uma delas é o crédito suplementar. Então, aquele valor que eu coloquei lá no orçamento que eu ia gastar com determinada atividade, aquele valor não é suficiente. Eu preciso aumentar esse valor. Vamos supor que eu tinha lá para gastar, um exemplo bem simples, 100 mil reais com combustível para abastecer ali a frota de determinado departamento. Esse valor não vai ser suficiente, eu preciso aumentar. Então, eu preciso de uma abertura de um crédito suplementar para aumentar esse valor. Como você vai fazer para não esquecer disso? Quando você vai para academia, você não toma suplementos para crescer ali os seus músculos? Pois é disso que você vai lembrar. Os músculos já estão ali, certo? Mas você quer que eles cresçam. Então, suplementos nesse sentido. Já existe a dotação, mas eu preciso aumentar, eu preciso suplementar essa dotação. Outra é a dotação, a dotação não, o crédito especial. O especial eu mando um projeto de lei para poder abrir o crédito especial quando não tinha aquela previsão ali na lei. Por alguma razão não foi prevista aquela despesa e aí eu preciso fazer a abertura desse crédito especial, perdão. E o extraordinário, que é o que de fato importa, eu faço essa explicação bem brevezinha aqui mesmo, só para os senhores não confundirem, o extraordinário é esse que vai atender essa situação emergencial de calamidade, de comoção interna. Então, é por isso que o crédito extraordinário não dá tempo de tramitar um projeto de lei, porque é uma situação emergencial. Então, volta aqui para o material, veja, a exceção aqui, a primeira exceção à legalidade, a legalidade orçamentária, é a medida provisória justamente na abertura do crédito extraordinário, porque aí não dá tempo de mandar o projeto de lei e de tramitar também, né? Então, vamos mais uma vez. A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Lembrem-se disso. E a segunda exceção ao princípio da legalidade está aqui no 167, parágrafo 5º da Constituição Federal. Veja, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções mediante ato do Poder Executivo, sem a necessidade de prévia autorização legislativa. Então, aqui, esse parágrafo 5º do 167, ele foi bem enfático. Ele falou mediante ato do Poder Executivo, e por si só a gente já sabe que não é lei, ato do Poder Executivo, vai ser feito por decreto, por exemplo. E aí ele ainda insiste, né? Sem necessidade de prévia autorização legislativa. Então, ele deixou aqui muito claro que nesse caso também não haverá lei. E esse artigo 167, parágrafo 5º, ele é tão importante pelo seguinte: além dele trazer essa possibilidade dessa transposição, remanejamento ou transferência de recurso para atividades da ciência, de tecnologia e inovação, por ato do Poder Executivo, então, além dele trazer essa exceção ao princípio da legalidade, ele também traz uma exceção ao princípio da proibição do estorno. Olha só, percebe aqui que o artigo está dizendo o seguinte: transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria da programação para outra. Bem rapidinho aqui, porque nós estamos falando de uma revisão de véspera, mas só mesmo para a gente entender. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Imagina lá que no orçamento está escrito assim, que o executivo estimou ali que ele vai gastar com material de expediente R$100 mil e que ele vai gastar com combustível R$200 mil. E aí, ao longo da execução, vai chegando ali no final do exercício financeiro, ele percebe que aquele 100 mil com material de expediente, na verdade, ele gastou só 30, então tá sobrando ali uns 70 mil. E ele tá precisando de mais combustível. Então, ele vai fazer essa transposição, esse remanejamento. Ele vai pegar um pedacinho daqui para colocar no outro. Bem grosseiramente falando, viu, gente? Só mesmo aqui para vocês entenderem. Como regra, para fazer essa transposição, esse remanejamento de uma dotação para outra, porque na lei orçamentária isso vem tudo bem discriminadinho mesmo. Para poder fazer essa transposição, eu preciso de lei. Essa é a regra. Esse é o princípio da vedação, da proibição do estorno, tá? É não poder fazer essa troca sem que haja uma lei dizendo isso. Então, percebe aqui que no 167, parágrafo 5º, além de ser uma exceção dizendo que eu posso fazer essa transposição por mediato do executivo, eu posso para essa finalidade específica. Então, eu violei aqui o princípio da legalidade e violei o princípio da proibição do estorno. Percebe a importância desse parágrafo 5º do 167? Ele é muito importante. E aí, mais uma vez, chama aqui a atenção dos senhores pelo seguinte: no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Tem que ser necessariamente nesses objetos aqui, ciência, tecnologia e inovação. Se for para outras finalidades, eu não posso. Se for para outras finalidades, eu preciso de lei, certo? Então, fiquem bem atentos com isso. Esse artigo 167, parágrafo 5º, ele é muito bom de prova. Então, eu trouxe aqui também o artigo 167, incisos 6 e 8, para dizer o seguinte, né? Das vedações aqui, são vedados a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria da programação para outra, ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Essa aqui é a regra. É a regra que eu acabei de explicar para os senhores. Ainda, né, a utilização é vedada, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos, inclusive aqui esses do 165, parágrafo 5º. Então, perceba o seguinte: existe essa vedação de que seja feita essa transposição, remanejamento ou transferência sem lei.
Então, aqui só mesmo para reforçar com os senhores sobre a regra, que é esse princípio da proteção, da proibição do estorno, aqui é a regra, e a exceção tá aqui no parágrafo 5º do 167. Combinado? Princípio da exclusividade. Então, o princípio da exclusividade vai nos explicar o seguinte, que a lei orçamentária, ela não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Então, veja aqui comigo. O princípio da exclusividade, ele vai nos dizer que a lei orçamentária, ela vai prever exclusivamente a receita e a despesa. Exclusivamente a receita e a despesa. Não posso prever ali outras matérias, outras disciplinas. O que acontece? A lei orçamentária, ela tem um rito a ser seguido e ela tem prazos para serem cumpridos, de modo que durante o exercício agora de 2025, por exemplo, tramite o projeto da lei orçamentária de 2026 para que em 1º de janeiro de 2026 ela já esteja sancionada, para que ela possa começar a ser cumprida e executada. Então não dá para ficar parado ali analisando, debatendo outros assuntos. Então, o que acontecia, né? Os legisladores eles poderiam tentar emendar o projeto de orçamento, ou mesmo o executivo já mandar com outros assuntos ali, aproveitar a carona para poder debater, colocar em pauta outros assuntos que dependeriam de análise e aproveitando esse rito mais célere da lei orçamentária para serem aprovados. Isso não pode. Por isso que a lei orçamentária, ela só pode conter exclusivamente a previsão de receitas e a fixação das despesas, de modo que o rito seja célere ali e seja cumprido para aprovar somente esses assuntos. Por isso que a doutrina convencionou chamar que esse princípio da exclusividade, ele veda as caudas orçamentárias ou os orçamentos rabilongos. Você vai lembrar aí dessas expressões, caso isso venha a ser cobrado na prova. Por quê? É justamente não colocar, não incluir ali na cauda, colocar coisas no projeto do orçamento que digam respeito a outras coisas que não a previsão de receitas e a fixação das despesas aqui como regra. Mas o próprio dispositivo ele traz para nós o seguinte: não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Então, aqui o destaque primeiro para esses créditos suplementares. Fiz aqui com os senhores, vamos voltar? Lembra desse quadrinho aqui? Nós já vimos a diferença dos créditos adicionais, a subdivisão deles, né? Em suplementares, especiais e extraordinários. Aqui tá falando de suplementares, e aqui as bancas gostam de trocar esse nome também, por adicionais, por especiais, por extraordinários. Não confunda, tá? Aqui, nessa previsão da lei orçamentária, ela vai poder fazer a previsão de abertura de créditos suplementares. Ó, não se inclui na proibição, logo, pode. Não se inclui na proibição a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. O que é isso? Leia-se aqui, bem grosseiramente, mesmo numa revisão de véspera, só para conseguir compreender, é como se fosse um empréstimo, tá? É como se fosse ali uma autorização para o poder público realizar empréstimos. Só mesmo para você conseguir compreender nesse contexto. Então, volta aqui para o dispositivo. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita. Em outras palavras, a lei orçamentária anual conterá exclusivamente previsão de receita, fixação de despesa, autorização para abertura de créditos suplementares e autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Certo? Gravem que isso é o princípio da exclusividade, tá? As bancas gostam de trocar o nome do princípio com o respectivo conceito. E aqui no princípio da exclusividade, ela também gosta de trocar essa expressão aqui,
não se incluindo, coloca que está incluindo na proibição, tira algum desses, fala que pode abertura de crédito suplementar e não a contratação de operação de crédito. Então, aqui também gravem bem esta literalidade da lei. O princípio da exclusividade também é reforçado aqui pelo artigo 7º da 4.320. A lei 4.320, ela trata sobre as normas ali de contabilidade pública, né? Então, também é uma das leis mais importantes que nós temos em direito financeiro. Também esses dispositivos aqui, eles reforçam o princípio da exclusividade, mas as bancas gostam mesmo de cobrar aqui 165, parágrafo 8º, tá bom? Depois eu vou deixar aqui os slides para os senhores fazerem a leitura. E aqui, olha, evita o contrabando legislativo, caudas orçamentárias ou orçamentos rabilongos, justamente aquilo que eu já havia comentado com os senhores. Princípio do equilíbrio orçamentário ou da prudência fiscal, esse princípio também ele é bem intuitivo, né? Ele não consta expressamente na Constituição, mas está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse equilíbrio orçamentário ou prudência fiscal, ele está tratando justamente de um equilíbrio entre receitas e despesas, de modo que eu não gaste muito mais do que aquilo que eu recebo. Isso vai causar um desequilíbrio muito grande. É importante ter em vista o seguinte, que o princípio do equilíbrio fiscal ou da prudência fiscal não impede que gaste mais do que se arrecada, ou que vede a realização de empréstimos. Não é isso, mas é necessário que a dívida pública, aquilo que o ente público precisar contrair de empréstimos para fazer frente a essas despesas, que seja sustentável. Por isso que nós já falamos, inclusive, sobre a sustentabilidade da dívida pública. É necessário que isso não perca o equilíbrio. Aos poucos vá conseguindo ali amortizar, né, os empréstimos, mas que não perca esse equilíbrio, tá bom? As bancas às vezes vão tentar construir assim, que em vista à luz do princípio do equilíbrio fiscal, do equilíbrio da prudência fiscal, do equilíbrio orçamentário, é vedado que os entes façam empréstimos, ou a contração de empréstimos viola esse princípio? Não necessariamente, tá bom? É necessário que haja esse equilíbrio aqui o mais possível. Então, veja, né? Até trouxe aqui um trechinho da doutrina do professor Harrison Leite, que por esse princípio busca se assegurar que as despesas autorizadas na LOA não sejam superiores à previsão de receitas. Então, é bem esse contexto que eu já expliquei para os senhores, né? É poder compatibilizar ali os déficits com as metas fiscais. Aí trouxe aqui de novo, né, 163, falando a respeito aqui da sustentabilidade da dívida, então o que deve ser observado pelo poder público na hora de analisar a sustentabilidade da dívida. Também deixo esse dispositivo aqui para os senhores fazerem a leitura, porque ele pode ser cobrado na sua literalidade da prova. E deixo aqui também esses outros dispositivos sobre a sustentabilidade da dívida. Eu até estou passando um pouquinho mais rápido por essas disposições, por estarmos aqui numa revisão de véspera, tá? Mas esses dispositivos que eu deixar aqui nos slides, façam a leitura. Qualquer coisa, volta, pausa o vídeo, ou então no material que vai ser disponível, você passa e dá uma leitura depois, tá bom? Mas não deixe de ler, porque é bem importante. Vamos lá, princípio da anualidade, esse é bem simples, né? Que a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai coincidir com o ano civil, né? O exercício financeiro coincide com o ano civil e ela vai ter vigência durante o exercício financeiro. Então, o fundamento dela nada mais é do que justamente permitir a programação, poder ali fazendo uma análise das metas, uma análise dos resultados atingidos e ano a ano refazer o planejamento e ir acompanhando bem, tendo ali o controle de como que a governança está sendo desenvolvida, né? Os gastos públicos estão acontecendo, a arrecadação está acontecendo, então é por isso que a gente precisa que anualmente a gente refaça a lei do orçamento. É importante, porém, que você nunca perca de vista o que está aqui no parágrafo 14 do 165, que diz assim: a lei orçamentária, isso aqui da Constituição, a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento.
Então, não é porque a lei orçamentária ela vai ter vigência por apenas um exercício financeiro que coincide com o ano civil, que ela não possa prever ali questões relativas a exercícios seguintes, porque de repente essas despesas dos exercícios seguintes, elas têm a ver com investimentos plurianuais. Então, existe essa possibilidade, tá bom? A banca também gosta de brincar com isso. Ah, inclusive deixei aqui, né, uma questão agora de 2025, veja, da banca Sebrasp, né, que vai fazer a sua prova, analista ministerial. Para julgar o item, não viola o princípio da anualidade a existência na LOA de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Tá vendo? Literalzinho aqui, o parágrafo 14 do 165 da Constituição. E acreditem, muitas pessoas ficam na dúvida, porque pensa, lei orçamentária anual, se é anual, como que vai prever para exercícios seguintes, como é que vai prever despesas para exercícios seguintes? A Constituição autorizou, já em vista dessa questão do planejamento de investimentos plurianuais e daqueles que já estão em andamento, tá bom? Então não confunda isso aqui na sua prova. Mais uma questãozinha aqui, só para a gente entender como que as bancas, como que o Sebrasp tem cobrado, né? Apesar do princípio orçamentário da anualidade, a Constituição admite que a LOA preveja aqui as despesas para os exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais daqueles em andamento. Princípio da unidade. Vamos lá. O princípio da unidade significa que deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro. E por que as bancas gostam desse princípio da unidade aqui? Porque a Constituição Federal, ela fala que a lei orçamentária anual vai compreender o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. E por ela trazer a previsão dessa subdivisão, não quer dizer que o orçamento deixa de ser uno, percebe? Ou ainda, a banca tenta confundir o candidato no seguinte sentido, vamos pensar ali no âmbito da União. Nós temos poder legislativo, executivo, judiciário, nós temos Ministério Público, Defensoria Pública. O que acontece? Cada um desses órgãos autônomos e dos poderes, eles têm que encaminhar para o poder legislativo, previamente ao envio da LOA, os seus projetos de orçamento, os seus orçamentos. E aí eles encaminham, todos eles encaminham para o executivo, inclusive o legislativo, eles encaminham para o executivo, e o executivo consolida, perdão, bati no microfone, o executivo consolida essa proposta em um único documento, né? Na verdade, em um único orçamento, melhor dizendo, porque não necessariamente vai ser um único documento. Às vezes vai ter mais ali de um documento, tá? Porque a banca também tenta brincar com isso. Então, não obstante não esteja em um único documento, o orçamento é um só, ele é uno. E aí, o executivo, ele consolida a proposta orçamentária 2026 para o âmbito da União como um todo, percebe? E encaminha isso lá para o trâmite no executivo, no legislativo. Então, a banca tanto brinca com esse princípio da unidade no que tange aos entes, né, aos demais poderes e aos órgãos autônomos, ou ainda nessa subdivisão que o 165, parágrafo 5º da Constituição traz em orçamento fiscal, orçamento social, orçamento de investimento, tá bom? Então, não confunda isso aqui na prova. E o princípio da unidade, ele está expressamente previsto aqui na Lei 4.320, o princípio da unidade, também o da universalidade e da anualidade. Da anualidade, inclusive, nós já até passamos por ele. Vamos então ver agora o princípio da universalidade. E por esse princípio, todas as receitas e todas as despesas governamentais devem fazer parte do orçamento, sem qualquer exclusão. Então, você vai lembrar, sim, na hora da prova, que o orçamento, ele tem que prever todo o universo das receitas e das despesas. Todo o universo das receitas e das despesas, sem qualquer exclusão. Esse é o conceito do princípio da universalidade, tá bom? Não confunda isso na prova. Veja, ele tem previsão expressa aqui, né? Além do dispositivo anterior que nós já lemos, no terceiro,
da 4.320 também, dizendo que a lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito. Inclusive operações de crédito. Quer dizer, não vai ficar nada de fora. Todo o universo das receitas vai ser previsto na lei do orçamento, assim como as despesas também, tá? Não confunda o princípio da unidade com o da universalidade. A banca gosta demais de trocar isso. Então, nós já vimos aqui que a unidade, nós estamos falando de um orçamento apenas. Um orçamento apenas. Agora, a universalidade, nós estamos falando que todo o universo das receitas e despesas vai estar previsto no orçamento sem qualquer exclusão. Trouxe aqui um trechinho da doutrina do professor Harrison Leite, dizendo que enquanto o princípio da unidade se refere à unidade de programação, ou ainda de coerência, ainda que não necessariamente documental, né, como eu já havia feito o destaque, o princípio da universalidade está ligado à ideia de o orçamento conter todas as receitas e todas as despesas. As bancas gostam de misturar um com o outro, tanto pelo nome, né, unidade, universalidade, mas aqui também principalmente pelo conceito. Então, todas as receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, por exemplo, a União, ela arrecada ali o imposto de renda. E aí ela tem que passar uma parte desse imposto de renda, por exemplo, para os municípios. Quando ela for fazer ali a previsão dessa receita tributária do imposto de renda, ela não vai prever ali, vai, uma conta bem grosseira aqui, 100, aí ela vai ficar com 50, 50 ela vai passar para o município, então ela já vai prever logo que a receita dela é só 50. Não, não pode. Tem que prever todo o universo, vedada qualquer dedução. Então, ela traz 100, a receita dela vai ser 100, e aí depois lá na parte das transferências, ela vai prever que desse montante 50 ali, ela vai passar para os municípios, tá bom? E aí, ainda aqui nesse artigo 6º, que está tratando, né, do princípio da universalidade, ele também trata do princípio do orçamento bruto, princípio do orçamento bruto. Aqui nessa parte final, deixa eu até destacar para vocês de outras cores, de outra cor, né? Vedadas quaisquer deduções. Esse orçamento, perdão, esse artigo, ele está falando também do princípio da vedação do orçamento bruto, que é bem nesse sentido que eu estou explicando para os senhores, vedada quaisquer deduções. Então, eu não posso deduzir despesas, encargos, enfim, eu tenho que fazer a previsão como um todo para depois eu fazer ali a eventuais transferências, deduções, vai vir tudo discriminado no orçamento, tá bom? Eu não posso prever de pronto ali só a receita líquida. Esse, então, é o princípio do orçamento bruto. E o princípio da especialização ou especificação ou discriminação. Aqui está previsto no artigo 5º da Lei 4.320. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiro, transferências ou quaisquer outras. E aí essa ressalva nós vamos ver já já. Então, o que é esse princípio da especialização, especificação ou discriminação? Ele veda dotações globais, ele veda generalidades na lei do orçamento. Então, tem que estar ali tudo bem discriminadinho, o que está sendo gasto com cada coisa, tá bom? Então, esse aqui é o princípio da especialização ou especificação, ou ainda discriminação. E esse princípio, nós temos aqui também, né, no artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que é vedado consignar na LOA crédito com a finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Isso aqui também está dentro do princípio da especialização, especificação ou discriminação. Aqui também o artigo 13 da 4.320, ele reforça que a discriminação ou a especificação da despesa por elementos, então daí a importância de vir discriminando isso tudo bem direitinho. E aí nós temos exceções ao princípio da especialização e a banca gosta de exceção, né, gente? A banca gosta muito de exceções.
Quais são? Aqui, artigo 20, parágrafo único, lembra que nós vimos ele aqui, ó, ressalvado disposto no artigo 20, parágrafo único, é uma das exceções, que é aqui justamente os programas especiais de trabalho, que, em razão da natureza desses programas especiais de trabalho, que quando eles não puderem cumprir subordinadamente as normas gerais de execução das despesas, eles vão poder ser custeados por dotações globais. Então, esses programas especiais de trabalho, em razão da natureza, quando eles não puderem cumprir as normas de execução de despesa, eles vão poder ser custeados por dotações globais. E ainda a reserva de contingência. O que é isso? É aquele montante que fica ali para fazer frente a alguma situação de contingência mesmo, uma emergência, uma situação que possa demandar ali um gasto imprevisto, né? De onde nós vamos tirar um valor para poder ali suprir aos créditos extraordinários. Então, daqui a importância da reserva de contingência também não dá para prever, né? Então, como não tem como prever, é uma finalidade imprecisa, né? A reserva de contingência. Então, ela também é uma exceção ao princípio da especialização ou especificação. Essas duas exceções aqui, elas são muito, muito, muito boas para cair em prova, tá bom? Princípio da unidade de tesouraria, unidade de caixa é bem simples, né? Tudo aquilo que entrar nos cofres públicos tem que ir para uma conta só. E a exceção é aqui justamente a disponibilidade de caixa dos regimes de previdência. Tanto geral quanto próprio tem que ir para uma conta separada. Princípio da economicidade é bem simples, ele está lá previsto no artigo 70 da Constituição, é aquela ideia de eficiência. Princípio da transparência orçamentária ou princípio da publicidade, nós temos muitos dispositivos aqui que respaldam o princípio da transparência, tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou deixar aqui para os senhores fazerem a leitura depois desses dispositivos, tá? Que é bem importante para a prova. E aí, a exceção ao princípio da transparência orçamentária é aquela questão quando estiver relacionada a sigilo, né? Sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Mas aí, o que é o destaque que eu trago aqui para os senhores? O Supremo já teve a oportunidade de decidir que não é só porque foi lá e classificou como algo uma despesa imprescindível à segurança da sociedade e do Estado que vai logo ficando aquela dotação ali, aquela despesa como sigilosa. É necessário apurar o seguinte: o Supremo disse o seguinte: o princípio da publicidade dos atos da administração pública caracteriza-se como um preceito fundamental. Se é um preceito fundamental, cabe o quê? A DPF. Quanto maior for o sigilo, mais completas devem ser as justificativas para que, em nome da proteção da sociedade e do Estado, tais movimentações se realizem. A possibilidade de restringir o acesso desde que haja previsão legal e se destinem a proteger a intimidade e segurança nacional e seja necessária e proporcional. Esses aqui, então, são os requisitos para que seja enquadrada como informação sigilosa, para que não dê a transparência devida ao orçamento. Então, esse princípio também, ele é bem, bem, bem importante, tá? Esses dispositivos todos que eu deixei aqui relacionados à transparência são artigos bem importantes para os senhores fazerem a leitura depois com calma, vou deixar aqui do material. E nós temos vários outros na legislação também, tá? Essa ideia de transparência, ela é bem importante, bem intuitiva também, porque a gente sabe que se não der transparência, como é que vai haver o controle, né? Não tem como, por exemplo, o controle social ser exercido se a população não tiver acesso à informação. Não tem como os órgãos de fiscalização exercerem o controle se eles não tiverem como vislumbrar ali os dados, os relatórios, as contas. Então, é muito importante essa questão da transparência. Bom, princípio da não afetação, o princípio da não vinculação. Esse princípio, ele tem a ideia o seguinte: os senhores devem ter estudado lá em direito tributário os tributos, né? Quais são as espécies tributárias? Tributo é gênero, nós temos algumas espécies, nós temos 5 espécies lá no direito tributário. E uma delas são os impostos, né? Um dos tributos é justamente os impostos. E a receita que os entes públicos, eles arrecadam, a receita de impostos,
ela, como regra, tem que ser livre, para que o executivo possa ali desempenhar a sua política, ele tem a liberdade de dizer com o que ele vai gastar. Então, a receita de impostos, como regra, ela tem que ser livre. Por isso que esse princípio da não vinculação, ele tem essa ideia de não poder ser criado um imposto cuja receita seja vinculada. Então, nós temos aqui no artigo 167.4 a vedação à vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, como regra, vinculação da receita de impostos é vedada. E aí, o primeiro destaque, e grande destaque, é essa expressão aqui, impostos, porque as bancas gostam de trocar por tributos, enfim, troca ali por várias outras expressões. Grave que é vedada a vinculação à receita de impostos. Então, nós precisamos entender o seguinte, de forma aqui bem rápida, né, para não perdermos aqui o nosso objeto de revisão de véspera. Nós temos determinadas modalidades tributárias que são criadas já para uma finalidade específica. Aquilo que se arrecada já tem uma destinação certa, não pode, inclusive, gastar com outra coisa. Mas no que tange aos impostos, como regra, a arrecadação tem que ser livre, tá? A arrecadação tem que ser livre. Porém, nós temos exceções, e aí é que a banca gosta de cobrar as exceções. E as exceções são trazidas pela própria Constituição Federal, daquilo que a receita da arrecadação dos impostos poderá ser vinculada. Aí é que está a exceção. Então, veja aqui comigo. Eu trouxe aqui para os senhores tanto o dispositivo, né, o inciso do 167 que trata da possibilidade, porque até aqui onde eu coloquei a barrinha é a regra. A regra aqui é a vedação. E depois o que está aqui na frente é tudo exceção. São exceções. E apenas por emenda constitucional é possível estabelecer outras vinculações ou retirar as vinculações já existentes. Thaís, mas que exceções são essas? Eu trouxe desta forma aqui, para facilitar o seu estudo, para facilitar aí a sua leitura, tá bom? E em termos de direito financeiro no concurso para delegado da Polícia Federal, eu não acredito que a banca vá fugir dessa literalidade aqui, tá bom? Então, daí a importância depois dos senhores fazerem uma leitura atenta dessas exceções aqui ao princípio da não vinculação. Então, eu posso arrecadar impostos e vincular parte da arrecadação para fazer o quê? A repartição da arrecadação de impostos, então a repartição constitucional da arrecadação dos impostos, aquilo que a União arrecada, quanto que vai para os estados, quanto que vai para os municípios, aquilo que o estado arrecada, quanto que vai para o município. Isso é uma vinculação, percebe? Então, a Constituição permitiu. Também é uma exceção à vinculação, quer dizer, eu posso vincular uma parte da arrecadação dos recursos para gastar com saúde, para gastar com educação, para realizar ali as atividades da administração tributária, para trazer prestações de garantia às operações de crédito, garantias, lembra aqui, aos empréstimos, né? Entre muitas aspas aqui. Garantia contra garantia à União e pagamento de débitos para com esta. Vinculação aqui, enfim, vou deixar aqui para os senhores todas essas exceções, também aqui o pagamento de precatórios, tá bom? Bem simplesinho aqui, uma leitura. Esses aqui que eu vim destacando, ó, são os que mais caem, tá? Esses aqui e aqui são os que mais caem em prova, das exceções ao princípio da não vinculação. Trouxe aqui algumas questõezinhas para a gente passar bem rápido por elas. Vamos lá, Sebrasp. O princípio orçamentário da não afetação de receitas contempla todas as espécies tributárias e não comporta exceção. Olha só, nós vimos que abrange aqui, né, contempla só os impostos e sim, tem várias exceções, então gabarito errado. Mais uma questão da Sebrasp, agora de 2025, o princípio do orçamento bruto determina que não recaiam sobre as receitas de impostos vinculações a despesas específicas, órgão ou fundos com algumas exceções, de forma que o valor bruto total seja alocado ano a ano. Não é o orçamento bruto. Lembra daquilo que eu falei para os senhores? Cuidado na hora da prova, gente. A banca trouxe ali um item sobre princípio, circula o nome do princípio e lê o conteúdo.
lembra de tentar fazer essa associação, se o nome e o conteúdo, eles estão correspondentes, porque às vezes ali no embalo, né, o candidato lê a alternativa, o item, e fala, não tá certo, realmente não pode vincular a receita de impostos, tem sim algumas exceções, mas esquece de atentar para o nome do princípio. Foi o que a banca fez aqui nessa questão. Tá errado, né? Não é o princípio do orçamento bruto, é aqui o princípio da vedação, da vinculação da receita orçamentária, da vinculação da receita de impostos, tá? É o princípio da não vinculação. Mais uma questão aqui, rapidinho. Segundo o princípio da especificação, as despesas devem constar no orçamento com desdobramento suficiente para identificação do objeto do gasto. Então, nós já temos aqui de pronto, né, princípio da especificação, eu estou identificando o objeto do gasto. É aqui a alternativa correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas e olha o que a banca faz. Conforme o princípio da unidade orçamentária, cada poder pode elaborar e executar seu próprio orçamento, desde que dentro do mesmo exercício financeiro? Não, nós vimos que o orçamento é uno, não é? Cada poder e ente, eles encaminham para o executivo e ele monta uma proposta só para ser desenvolvida naquele exercício financeiro. Então, errado. De acordo com o princípio da exclusividade, a lei orçamentária pode incluir normas sobre alterações tributárias e matérias administrativas? Errado, não é? Nós vimos que o princípio da exclusividade, ele diz que a lei orçamentária, ela vai conter exclusivamente a previsão de receitas, a fixação de despesas, autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito, certo? O princípio da anualidade impede a execução de restos a pagar após o encerramento do exercício orçamentário? Não, né? Também anualidade não tem a ver com isso. A anualidade tem a ver com a lei orçamentária, ela ter vigência ali naquele exercício financeiro. O princípio do orçamento bruto autoriza o lançamento das receitas líquidas com exclusão das transferências. Não, gente, o orçamento bruto diz que nós temos que lançar receita e despesa de forma bruta, vedadas quaisquer deduções. Tem que fazer o lançamento das receitas pelos seus totais. Lembra disso aqui. Então, deixei aqui os comentários também, nós já fomos conversando, né? Para não confundir o nome do princípio com o seu respectivo conteúdo. Mais uma questãozinha aqui do Sebrasp. É legítimo ao Poder Legislativo, no exercício do controle externo, apreciar as contas dos respectivos tribunais de contas, mesmo sendo estes últimos considerados órgãos auxiliares do referido poder. Aqui uma questão, né, já mudei a temática, sobre fiscalização e controle interno e externo, dizendo o seguinte: o Poder Legislativo vai fiscalizar as contas do Tribunal de Contas. Isso está certo, porque nós temos aqui um julgado do Supremo nesse sentido, tá? O Poder Legislativo, ele pode fiscalizar as contas dos órgãos que o auxiliam. Em outras palavras, não há impedimento para que o Poder Legislativo fiscalize o Tribunal de Contas. Entendimento aqui de 2020, mas que vira e mexe cai em provas. Bom, eu quero ainda passar com os senhores aqui, nesses minutos finais do nosso encontro, da nossa revisão, sobre alguns temas também previstos no nosso edital. Então, vamos lá. Despesas públicas. A respeito de despesa pública, nós temos essa clássica diferenciação, né, da classificação entre correntes e de capital, despesas correntes e despesas de capital. E isso aqui cai muito em provas. E eu fiz questão de colocar aqui até bem com os esqueminhas para facilitar a sua visualização, a sua revisão e a sua memorização. Então, vem cá. Nós temos aqui despesas correntes, né? Nós temos dentro das despesas correntes a diferença entre as despesas de custeio e as transferências correntes. Respira fundo, que eu sei que é chatinho memorizar isso aqui, tá? Mas vamos lá que vocês vão memorizar aqui comigo. Então, despesas correntes de custeio são aquelas dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
Então, pensa, aqui eu estou custeando os serviços que já foram criados e também obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Quer dizer que eu já tenho esses bens imóveis e eu estou conservando ou fazendo ali a adaptação desses bens para poder usar. Então, eu estou custeando, tá? Eu estou custeando, é uma despesa corrente de custeio. Agora, quando eu olho para as despesas correntes aqui na modalidade transferências correntes, eu tenho as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços, inclusive contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Então, falou em contribuições e subvenções, falou aqui em dotações para despesas que eu não tenho contraprestação, é uma transferência corrente, é uma despesa corrente na modalidade transferência corrente. E aqui, a própria Lei 4.320, que traz essa classificação para nós, ela exemplifica o que é uma despesa de custeio do que é uma transferência corrente. Então, olha só, eu vou deixar aqui depois também no material para facilitar a leitura. Despesa de custeio, eu estou fazendo ali uma manutenção. Então, pessoal civil, pessoal militar, porque eu estou falando aqui, olha, dessas dotações para manutenção de serviços anteriormente criados. Se eu tenho a polícia civil, a militar funcionando, é uma despesa de custeio o pagamento do pessoal. O material de consumo que eles vão usar para trabalhar. E aqui, lembra, são só exemplos, tá? Que a lei traz. Serviços de terceiros, encargos diversos, tudo isso aqui eu estou usando para custear ali o desempenho da máquina pública. Agora, nas transferências correntes, qual que é a chave para eu entender aqui a transferência corrente? Não corresponder contraprestação. Então, dentro das transferências correntes, eu tenho subvenções sociais, subvenções econômicas. Essas subvenções aqui, gente, são valores que o ente público ele transfere para uma entidade privada. Nas subvenções sociais, por exemplo, o valor que os municípios passam para os lar dos idosos, né, a associação de pais e amigos dos excepcionais. Então, nós temos aí algumas situações. E as subvenções econômicas estão aí para manter algumas entidades, empresas públicas, né? Então, é nesse sentido. Aqui, ó, inativos. Então, lembra que eu falei inativos, pensionistas, salário família, abono familiar. Lembra que eu falei que não tem contraprestação? Você vai lembrar desses aqui. Juros da dívida pública, contribuições da Previdência Social e diversas transferências correntes. Então, essas são as despesas correntes, despesas de custeio, transferências correntes. Eu vou fazendo aqui alguns comentários para facilitar o seu entendimento, mas é importante que você busque memorizar, tá bom? Eu sei que às vezes é um pouco chatinho, mas cai em prova. O que mais que nós temos aqui ainda? Agora nós vamos olhar para as despesas de capital. Nós já falamos aqui das despesas correntes, vamos ver as despesas de capital. Então, dentro das despesas, aqui as despesas de capital, eu tenho investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. São as despesas de capital. Dentro dos investimentos, o que eu tenho? São as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Então, o que é investimento aqui para 4.320? É investimento essas dotações para obras, inclusive se eu precisar adquirir um bem imóvel para a realização dessa obra. Também é investimento a execução de programas especiais de trabalho, instalações, equipamentos e material permanente, ou ainda aumento de capital. Isso é investimento para a Lei 4.320. Agora, as inversões financeiras são as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital, aqui ó, já em utilização.
Nos investimentos, a aquisição de bem imóvel é aquele necessário para a execução de uma obra. Aqui na inversão financeira, eu estou adquirindo um imóvel ou um bem de capital que já está em utilização. É também inversão financeira a dotação destinada à aquisição de títulos representativos de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando essa operação não importar aumento do capital. Então, é uma inversão financeira a aquisição desse título de uma empresa que já está em funcionamento, já está constituída, quando não importar aumento do capital. Então, por isso que é só uma inversão financeira, tá? Já está constituída, já está em utilização. Então, aqui eu já estou usufruindo, eu estou fazendo uma inversão financeira. E ainda é uma inversão financeira, é uma despesa de capital na modalidade inversão financeira, a constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias e de seguro. Lembra aqui, ó, deixa eu até mudar de cor, que é uma despesa de capital na modalidade investimento, o aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial financeiro. Porque se elas forem de caráter comercial financeiro, vai configurar aqui uma inversão financeira, certo? Não confunda aqui esses dois. E por fim, a transferência de capital é uma despesa de capital na modalidade transferência de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outra pessoa de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta de bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. Gravem esse que a amortização da dívida pública é uma despesa de capital na modalidade transferência de capital. Bem importante vocês memorizarem. E aqui são os exemplos trazidos pela 4.320, né? Então, despesa de capital de investimento, que são inversões financeiras e transferências de capital. Deixo aqui para os senhores fazerem a leitura depois. Bom, eu sei que já deu aqui o nosso horário, eu vou extrapolar só um pouquinho para a gente falar a respeito de precatórios, tá? Porque precatórios também é um tema muito bom de prova. Em direito financeiro, tá ali disputando com princípios para ver qual matéria que mais cai entre princípios e precatórios. Eu creio que para delegado da Polícia Federal, a matéria de precatórios não vai ser muito afeta ali ao seu dia a dia, né? Os princípios orçamentários eles já são mais importantes para você conseguir compreender mesmo a lógica do direito financeiro, mas eu quero passar aqui rapidamente alguns dispositivos da Constituição sobre precatórios. Vou deixar aqui nos slides depois também, inclusive com os destaques para os senhores fazerem a leitura, mas vou fazer aqui alguns apontamentos, tá? Então, vem cá. Nós temos os precatórios. O que é que são precatórios, Thaís? Me contextualiza primeiro, né? Vamos lá, rapidinho aqui em revisão de véspera. Entre particulares, quando dois particulares devem um valor um para o outro, e aí eles conseguem um provimento judicial para receber aquele valor, reconhecendo que eles têm direito, se a parte devedora não paga, o credor ele tem o direito a pedir penhora de bens, bloqueios de valores e tudo mais. Com o poder público é diferente, isso não pode acontecer. Nós precisamos seguir uma ordem cronológica para realizar esses pagamentos. Até porque nós já vimos lá nos princípios que todas as despesas têm que estar previstas lá na lei do orçamento. Então, por isso que eu preciso incluir no orçamento esses valores dos precatórios. Então, tem aqui essa regra, né? Essa lógica para a realização dos pagamentos que são devidos pela Fazenda Pública. Então, é chamado de precatórios. Nós temos, de outro lado, os chamados, né, as chamadas requisições de pequeno valor. Cada ente, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, cada um deles vai editar uma lei para dizer o que é que no seu âmbito é considerado pequeno valor. Por quê? O pequeno valor, ele vai ser pago no prazo de 60 dias da sua expedição, diferente da regra do precatório, que já já eu vou chegar com os senhores, tá bom? Então, é isso aqui que configura a diferença nesses pagamentos. Nós temos aqui, é importante destacar, os débitos de natureza preferencial
e os de natureza super preferenciais. Porque qual é a regra? A regra está aqui no caput. Ó, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas em virtude de sentença judiciária, então em âmbito administrativo não se expede precatório, somente por sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de caso ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, nós temos aqui os débitos de natureza alimentícia, eles são preferenciais. Porém, são super preferenciais, eles vêm na frente dos preferenciais, aqueles que, sendo de natureza alimentícia, os titulares, tanto de forma originária quanto por sucessão hereditária, eles tenham 60 anos de idade ou mais, né? Ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. Então, nesse caso aqui do parágrafo 2º, nós temos os chamados precatórios super preferenciais. E aí, como é que eles vão ser pagos? O valor de 3 vezes aquele fixado para RPV vai ser pago, né, de forma super preferencial, ocasião em que vai ser admitido o fracionamento. Então, vem cá, respira fundo comigo. Vamos imaginar o seguinte exemplo, só mesmo para facilitar. Vamos imaginar que em determinado município o valor de RPV, aquilo que foi fixado em lei como pequeno valor, seja R$5.000. E João tem um crédito para receber, ele tem um precatório para receber, porém João tem um crédito, tem um precatório de R$60.000 e João tem mais de 60 anos de idade e esse precatório é de natureza alimentícia, né? Tem natureza alimentar, então é super preferencial. Se fosse só alimentar, já seria preferencial. Mas, nesse exemplo que eu estou construindo aqui com os senhores, ele tem mais de 60 anos de idade, então é super preferencial. O mesmo aconteceria se, volta aqui para a Constituição, ó, 60 anos de idade, ou portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência. Em qualquer dessas 3 hipóteses aqui, e sendo de natureza alimentícia, o crédito, o precatório, ele se torna super preferencial, tá bom? Então, volta aqui para o exemplo. Ele tem um precatório de R$60.000 e o valor de RPV nesse município é de 5.000. O que está dizendo a Constituição? Que ele vai ter direito a receber o triplo do valor fixado para RPV. Então, qual que é o triplo de 5? 15.000. Aí, esse valor de 15.000 vai ser super preferencial. E o remanescente, os outros 45, ele vai para a ordem comum dos precatórios, certo? Isso aqui é a lógica dos precatórios preferenciais e super preferenciais. E os preferenciais, que é aquele de natureza só alimentícia, ele vai ser pago com prioridade sobre aqueles comuns, que não sejam de natureza alimentícia. E os super preferenciais, eles ainda vão para o topo da fila nesse montante, nesse patamar de super preferência. E aí, é importante o seguinte, e aí, entre 2 comuns, como é que vai ser? Ou entre 2 alimentares, ou entre 2 super preferenciais. Aí, nós vamos seguir a ordem cronológica, certo? Aí, eu trouxe aqui para os senhores, olha, um entendimento fresquinho, ótimo para cair na sua prova. O Supremo decidiu o seguinte, em tese de repercussão geral, o pagamento de crédito super preferencial deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor. O que está dizendo essa tese? O pagamento de crédito super preferencial deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor. Vamos voltar nesse exemplo do João, que ele tá morando no município, né? E o município que é o devedor dele, e o valor do RPV é 5.000, lembra? E aí, vamos imaginar que, aí o que acontece? Só para recapitular aqui. Se o montante que tem a receber corresponde ao valor de RPV, como regra, tá? Imagina um caso geral. RPV 5.000 vai ser pago 60 dias. É acima do valor de RPV, vai para precatórios.
certo? Vai para precatório e vai seguir a lógica do pagamento do precatório, que é um pouco mais demorada. O que acontece nesse exemplo? O valor do RPV é R$ 5.000 e o crédito que o João tem para receber. Agora eu vou mudar o exemplo com os senhores. Vamos imaginar que ele tinha R$ 10.000 para receber. É acima do valor de RPV, então em tese seria precatório. Mas vamos supor que João enquadra aqui no super preferencial. É natureza alimentícia e ele ou tem mais de 60 anos de idade, ou ele tem uma doença grave, ou ele tem uma deficiência. Nesse caso, o valor seria 3 vezes o valor do RPV, para ser super preferencial, para enquadrar a parte super preferencial. Esse julgado aqui analisou justamente essa situação que 3 vezes o valor do RPV já extrapola, já supre todo o crédito que a parte tem para receber, nesse exemplo do João. Então, o que o Supremo está dizendo? Como regra, ele vai receber por precatório, exceto, volta aqui para o julgado, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor. Então, como regra, o superpreferencial ele vai ser pago por precatório, observada essa disposição aqui do parágrafo 3º, esse triplo fixado em lei aqui do RPV. Agora, se o montante total dele já estiver abrangido aqui nesse triplo, aí vai ser pago todo de uma vez. E o remanescente vai ser por precatório, certo? Esse julgado aqui ele é ótimo para estar na sua prova. Ótimo, 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 tá? Crédito super preferencial deve ser pago por meio de precatório. Ele não sai da regra do precatório, tá? Porque o super preferencial já tem essa regra específica aqui, desse montante de 3 vezes o valor de RPV ser pago antecipadamente. Senhores, eu vou acabar extrapolando demais o nosso horário aqui, eu queria muito poder passar em algumas disposições, mas vamos lá, vou passando aqui pelo menos nas teses de repercussão geral e depois eu deixo os dispositivos para fazerem a leitura com calma depois. Outra tese de repercussão geral também bem recente, do final do ano passado, que tem grandes chances de estar na sua prova. A iniciativa legislativa para definição de obrigação de pequeno valor, a RPV, para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. O que aconteceu aqui? O Legislativo tomou a iniciativa para fixar por lei qual seria o valor de RPV. E aí o Executivo foi lá e falou, Supremo está errado, ele tá dispondo aqui sobre matéria orçamentária. A iniciativa é privativa minha. E o Supremo disse, não entendo que nesse caso seja matéria orçamentária. Em outras palavras, o Supremo disse, o Legislativo pode sim ter a iniciativa de lei, de projeto de lei, para fixar o valor definido como pequeno valor no âmbito do ente federativo. Então, não é matéria reservada ao Executivo, tá bom? Isso aqui também é ótimo para estar na sua prova. Outra tese de repercussão geral, essa um pouquinho mais antiga, mas ainda cai. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, tá? É somente a execução definitiva, porque nós vimos lá no caput do 100, em virtude de sentença judiciária, e ela já tem que ter transitada em julgado. Esse prazo aqui, ó, o prazo da apresentação dos precatórios também é muito importante, que é a obrigatória inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças, veja, transitadas em julgado, constantes dos precatórios judiciários apresentados até 2 de abril. Então, o que está dizendo aqui? Se o precatório ele for apresentado até o dia 2 de abril, vamos supor, até o dia 2 de abril de 2025, ele vai ser pago até 31 de dezembro de 2026. Mas se ele for apresentado agora, por exemplo, em julho de 2025, aí ele vai ser pago só até o final do exercício de 2027. Tá bom? Porque já não dá mais tempo de incluir na lei orçamentária para 2026, então em 2026 ele vai ser incluído na lei orçamentária para 2027. Grave esse prazo, né? Esse marco, na verdade, 2 de abril. E aí nós temos aqui uma outra tese de repercussão geral, o deferimento de sequestro de verba de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição.
Parágrafo 6º aqui está nos dizendo sobre isso. O que acontece? Por que existe o sistema de precatórios? Porque os bens públicos, eles são inalienáveis e impenhoráveis. Logo, se o município não fizer, né, o Estado, o município, o Estado ou a União não fizer o pagamento de determinado valor, não pode, como regra, o judiciário ir lá e fazer um bloqueio nas contas públicas, porque tem que respeitar a lógica dos precatórios. Porém, a Constituição excepciona essa possibilidade. Ela diz que pode ser feito esse bloqueio nas contas do município em duas situações, e apenas nessas duas situações. O Supremo falou, não pode interpretar outras situações, somente essas duas. Quais são elas? Quando uma furou a fila, né? Saiu ali, desobedeceu a ordem cronológica, ou quando não for feita a reserva de dotação suficiente para pagar aquele precatório. Então, lembra, até 2 de abril, foi apresentado até 2 de abril, eu tenho necessariamente que incluir esse valor para pagamento até na lei orçamentária. Eu tenho que incluir na lei orçamentária para fazer o pagamento até o final do exercício seguinte. Ou, se foi depois de 2 de abril, para fazer o pagamento até o final do outro exercício subsequente. Se não for feita a reserva dessa dotação para esse pagamento, também vai justificar o sequestro das verbas públicas, percebe? Então, aqui, ó, as dotações orçamentárias, parágrafo 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência, quer dizer, furaram a fila, ou de não alocação orçamentária no valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Então, o Supremo entendeu somente nessas duas hipóteses eu posso deferir o sequestro de rendas públicas. Senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar nessas duas teses aqui também. Vamos lá. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo promovida por substituição processual não caracteriza o fracionamento de precatório. Então, veja que vem aqui comigo só para entender o seguinte. Como regra, eu não posso fracionar um precatório para burlar esse sistema de pagamentos. Então, se eu tenho um precatório, vamos pegar lá aquele exemplo do João, que ele tem um precatório de 60 mil para receber. Mas o município, que é o devedor dele, por exemplo, o valor de RPV é 5 mil. Ele não pode fracionar em várias RPVs para ir recebendo de 5 em 5, para receber mais rápido, ele não pode. Então, 60 mil ele vai lá para o precatório. Porém, o Supremo enfrentou a seguinte situação, em que houve uma ação coletiva, que aí chegou lá num montante, né, de precatório, por meio de um substituto processual que demandou em nome dessa coletividade. E aí depois veio o quê? A execução individual. Execução individual e divisível desse título coletivo. Aí o Supremo está dizendo, não, nesse caso não caracteriza o fracionamento do precatório, porque aí eu estou fazendo uma execução divisível ali individualmente, eu estou pegando esse montante de uma coletividade e agora eu estou dizendo o que é de cada um. Então, isso não caracteriza o fracionamento, tá? Isso pode, então não caracteriza o fracionamento. E ainda é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação do precatório pressupõe o reexame da matéria fático-probatória. Então, aqui, veja que, como regra, eu não posso expedir um precatório complementar ou suplementar. Só se tiver havido um erro material, um erro ali de cálculo, né, uma substituição de um índice que causou ali um valor a mais a ser pago. Então, essa é a exceção mesmo. Percebam que são julgados aqui bem recentes, que tem toda a chance de estar na sua prova. Bom, eu vou deixar aqui
para os senhores o material, né? Para os senhores fazerem a leitura depois. Eu quero respeitar aqui o mais possível, né? A nossa delimitação temporal e também a sua programação aí da sua revisão de véspera. Vou deixar aqui nos slides esse material para os senhores poderem fazer a revisão, né? Caso não sei de que forma esse material vai ficar disponível para os senhores, mas qualquer coisa pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, @prof.taismonserrat. Eu deixei aqui, né, no cantinho de todos os slides, tá aí o meu arroba. Vocês podem me mandar uma mensagem por lá que eu encaminho esse material para os senhores, tá bom? Eu desejo a todos uma excelente prova e depois me mandem mensagem contando como é que foram as questões de direito financeiro. Mandem foto das questões também, que eu vou ficar feliz de poder analisá-las, né? E também fico sempre muito feliz em receber mensagens dos senhores, feedbacks sobre como foi a aula para vocês, sobre como eu posso melhorar cada vez mais aqui a entrega, tá bom? Eu sempre fico muito feliz de ter esse contato com vocês pelo Instagram, receber os feedbacks, as mensagens, poder conhecer vocês também, tá bom, meus queridos? É isso, um beijo, tenham uma excelente prova.